Yeah. Yeah. Lucre R$3.500 com os melhores palpites para essa terça-feira, dia 30/9/2025. Mas eu tô pedindo, se você é novo no canal e ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo, pois tem vídeo todos os dias com palpites para vocês. E além dos palpites, a gente tem sorteio todas as semanas. O ganhador dessa semana já foi pago, o dinheiro já tá na conta dele e o próximo pode ser você. Para participar é bem simples, basta comentar, deixar o like e se inscrever, pois comentando você já participa automaticamente dos nossos sorteios. Então agora vamos lá fazer os melhores palpites e bilhetes para essa terça-feira. Começamos aqui utilizando dois jogos, um do Brasileirão e outro da Liga Argentina. Temos aqui a equipe do Atlético Mineiro jogando em casa contra o Juventude. Jogão aqui, onde o Atlético é favorito a vencer essa partida, ok? O Atlético que em casa vem de bons jogos aí, vem marcando alguns confrontos contra a equipe do Juventude. Nos últimos 5 jogos marcou em pelo menos 4 confrontos. Então por isso que eu vou buscar para essa linha desse jogo do Atlético um golzinho da equipe da casa, hein? É muito favorável. Últimos confrontos mesmo, nos últimos 5 ele marcou em pelo menos 4 jogos aí, jogando em casa contra a equipe do Juventude. Então a gente vai buscar um golzinho da equipe da casa, principalmente que o Juventude fora de casa vem de várias derrotas aí e vem tomando bastante gols fora de seu mando de campo. Outra coisa também, temos aqui pela Liga Argentina a equipe do Newell's Old Boys enfrentando o Estudiantes. Esse confronto é bem legal, pois nos últimos 5 jogos entre eles, todos saíram pelo menos um golzinho, independente de quem seja, ou do Newell's ou da equipe dos Estudiantes. É tanto que para essa partida eu busquei para sair um golzinho na partida. Eu achei bem favorável, tá com a odd bem razoável, 1.13, então dá sim pra gente utilizar esse mercado de um golzinho. Busquei também o mercado de cartões a favor da equipe da casa. Nos últimos 5 jogos aí, o Newell's Old Boys tomou pelo menos um cartão em todos os últimos 5 jogos. Por isso vamos buscar um cartãozinho da equipe da casa, hein? E escanteios a gente vai buscar o mercado de under escanteios para não sair 15 escanteios na partida, ok? Então bilhetinho juntando o jogo do Atlético Mineiro com o jogo do Newell's Old Boys, a gente tem um bilhete com odd 1.50. O jogo do Atlético Mineiro eu vou de placar exato 2-1 Atlético Mineiro para vencer jogando em casa a equipe do Juventude. Então o Atlético tem que ganhar, vai jogar com sua torcida, tem que ganhar, cara. Juventude que vem muito mal aqui no Brasileirão. E lembrando que esse confronto é um confronto direto, pois o Atlético Mineiro tá perto da zona de rebaixamento. O Atlético Mineiro não tá fazendo uma boa campanha nessa temporada de Brasileirão, por isso que é importante a vitória do Atlético Mineiro. Mas no nosso caso a gente só pegou um golzinho, então placa é exato 2-1 Atlético Mineiro. E o jogo dos Estudiantes versus Newell's Old Boys, a gente vai buscar, eu tô querendo buscar um empate para essa partida. Esse joguinho tá com uma cara de empate, por isso que eu vou buscar empate 1-1, jogo dos Estudiantes contra a equipe do Newell's Old Boys. Então bilhetinho bem favorável, ó, de 1.50, e dá sim pra gente buscar esse win. Indo agora para a Série B, a gente tem um jogaço aqui, um clássico goiano. Temos o Goiás enfrentando a equipe do Atlético Goianiense, cara. Esse confronto, um dos mercados que eu achei bem interessante é a linha de cartões. Últimos 5 jogos entre eles, todos saíram pelo menos 2 cartões no primeiro tempo. Eu não tô brincando. Últimos 5 confrontos, pelo menos 2 cartãozinhos no primeiro tempo. É clássico goiano, é clássico que pega fogo, principalmente na casa do
Goiás aí que tá entre os 4 primeiros aí, o Atlético Goianiense tentando subir colocações aí para encostar um pouquinho nos primeiros 4 colocados da Série B, e o Goiás que tá lutando por título, ok? Criciúma que assumiu a liderança depois de uma arrancada incrível, então aumentou aí a competição, aumentou. O Goiás que tava achando que a situação tava boa, só era ele e Coritiba que tava lutando por título, complicou, pois o Criciúma botou a cara a tapa e assumiu a liderança. Então, para esse jogo entre Goiás e Atlético Goianiense, a gente vai buscar cartões. É clássico goiano, pega fogo. Jogo que também é interessante para gols. Últimos confrontos saiu uma linha razoável de gols. 1 ou 2 golzinhos vem saindo aí tranquilamente. Mas o mercado de cartões é o que mais me chama a atenção. 5 jogos aí, 100% aí, o over 1,5 cartões no primeiro tempo bateu, cara. Isso é ótimo pra gente. Então é bem mais fácil aí 2 cartões do que under 1,5 cartão. Por isso que a gente vai buscar essa linha de cartões no primeiro tempo para esse clássico goiano aí. Goiás precisando ganhar para tentar reassumir sua liderança, e o Atlético Goianiense precisando ganhar para tentar ganhar colocações e chegar perto aí dos 4 primeiros colocados, pois o Novo Horizontino, que tá na 5ª colocação, tem uma gordurinha aí a mais em diferença do 6º colocado, cara. Então é necessário aí que o Atlético Goianiense ganhe esse jogo, principalmente um clássico, para tentar chegar entre os 4 primeiros. Então, para essa partida, vamos de over 1,5 cartões no primeiro tempo. E o placar exato para esse jogo, para ser sincero, o Goiás é um pouquinho favorito jogando em seu mando de campo, mas eu vou ligar os fatos. É clássico, é jogo duro, por isso que eu vou buscar empate. Eu vou chutar 1-1 placar exato para esse jogo entre Goiás e Atlético Goianiense. O Goiás jogando em casa, né? Então, placar exato 1-1. Bilhete com odd 1.50 para sair 2 cartões no primeiro tempo, bem favorável, e dá sim pra gente buscar esse win. Indo agora para a Champions League, a gente tem a Inter de Milão jogando em casa contra o Slavia Praga. Jogão, pois a Inter de Milão vem muito bem aí no campeonato italiano, vem dando trabalho aí a algumas equipes. Claro que não é a mesma Inter da temporada passada, teve algumas derrotas aí, alguns empates aí meio que duvidosos. O Slavia Praga também não tá na sua melhor situação. O Slavia Praga antigamente tinha melhores pontos na sua liga, começou até que razoável, mas não é o mesmo Slavia Praga de quem acompanha aí há 1 ou 2 temporadas atrás. Mas para esse jogo, claramente, pelo nível técnico, a Inter de Milão é a favoritaça para vencer esse confronto. A Inter de Milão, que mais de 2, 3 temporadas aí vem ficando entre as melhores equipes da Champions League. Ela começa um pouco desapercebida aí, depois começa ganhando alguns jogos, e quando você menos espera, ela tá numas oitavas de final, numas quartas de final. Então a Inter de Milão tem um bom elenco, tem um bom trabalho aí, cara. Isso que me deixa impressionado. Temporada passada mesmo, ela fez uma boa Champions League. Então, para esse jogo, claramente a Inter é a favorita a vencer. É tanto que eu não busquei o over 1,5, eu peguei vitória da Inter de Milão e busquei o mercado de escanteio no primeiro tempo, que vem saindo tranquilamente. Os últimos 5 jogos aí da Inter, jogando em casa, fora de casa, contra outros times, a Inter começou bem. Na primeira rodada, se eu não me engano, ela ganhou de 2-0 do Ajax, e mesmo jogando fora de casa. Isso mesmo, a Inter de Milão meteu 2-0 no Ajax jogando fora de casa. Então, para esse jogo, Inter de Milão é a favorita a vencer. A gente vai de vitória seca da Inter de Milão e mais de 2,5 escanteios no primeiro tempo. Bilhetinho bem favorável, tá legal demais. O placar exato para essa partida, eu vou chutar 2-0 Inter de Milão para vencer por 2 gols, sem tomar gols aí do Slavia Praga. Acredito que tá bem favorável aí esse bilhetinho, hein? Então, bilhete bem favorável, bem bonitinho, e dá sim pra gente buscar esse win.
Também pela Champions League a gente tem um jogaço, temos o Ajax jogando fora de casa contra o Olympique de Marseille, cara. O que mais me impressiona nesse confronto é os gols, hein? Últimos 3 jogos bateu a linha de over 3,5, 4,5 gols tranquilamente. É tanto que o último confronto entre eles foi um 4-3 Olympique de Marseille na casa do Olympique de Marseille, hein? Para esse confronto, cara, a gente vai buscar bastante gols, mas o mercado também que vem batendo tranquilamente é o mercado de ambas marcas. Nos últimos 5 confrontos entre eles, em pelo menos 4 ambas marcas bateu tranquilamente. Teve jogos que terminou 3-3, teve essa vitória de 4-3 que eu citei para vocês aí do Olympique de Marseille. Então é jogo onde a gente pode buscar esse mercado de gols, hein? Então vamos de ambas marcas o jogo do Olympique de Marseille e Ajax. Claro que o Ajax vem de uma derrota aí recente, acho que perdeu para Inter de Milão jogando em casa. Então você, se for raciocinar um pouco, você pensa, nossa, se o Ajax não marcou em casa, será que vai marcar fora de casa? Mas não tem como comparar o Olympique de Marseille com o Inter de Milão, ok? A Inter de Milão tem uma defesa bem chatinha, bem sólida aí. Quem conhece, quem assiste jogos da Inter de Milão sabe que é complicado fazer gol nela, principalmente na Champions League. Eles levam muito a sério quando se trata de competições aí da UEFA, cara. Então é jogo pra gente buscar o ambas marcas assim nesse confronto entre Ajax e Olympique de Marseille, hein? Então jogo bem legal, ó, de 1.70 esse jogo do Ajax e Olympique de Marseille por ambas marcas. Você pode pegar o over 1,5 também, é interessante juntar com outro jogo, mas eu vou de ambas marcas e fazer esse bilhete único aí para essa partida do Ajax e Olympique, hein? Bem favorável, bem legal e dá sim pra gente buscar esse win. O complicado desse jogo só é achar um placar exato para essa partida. É tanto que eu pensei em vários placares aqui. Eu vou levar em conta que o Ajax perdeu o primeiro jogo e vai jogar fora de casa, e eu vou buscar um 3-2 Olympique de Marseille para vencer e tomar 2 golzinhos do Ajax. Eu sei que é difícil, mas vou levar em conta um pouquinho os últimos confrontos aí entre eles que saíram bastante gols, hein? Então placar exato pro jogo do Ajax e Olympique de Marseille, 3-2 Olympique de Marseille para vencer jogando em casa e tomar 2 golzinhos do Ajax. E o bilhete ambas marcas aí, bem favorável, bem legal, e dá sim pra gente buscar esse win. Também pela Champions League temos o Bayern de Munique que vai jogar fora de seus mandos de campo contra o Pafos, recém-chegado aí na Champions League depois de uma classificação histórica, cara. Para esse jogo não tem o que falar, o Bayern de Munique é favorito e tá bem provável sair uma goleada histórica do Bayern de Munique. Claro que futebol é uma caixinha de surpresa, mas a gente vai buscar esse favoritismo em peso do Bayern de Munique, que vem mostrando que não tá de brincadeira, tanto na Liga Alemã quanto na Champions League. O Chelsea foi desavisado e tomou 3-1 do Bayern de Munique. Por isso que a gente vai buscar vitória do Bayern, buscar escanteio e, claro, finalização de Harry Kane. O homem tá impossível, ok? Só batendo recordes aí na Liga Alemã e no Bayern de Munique. Por isso que para esse jogo, como o Bayern de Munique é favorito, a gente tem 2 opções interessantes. Eu poderia buscar o handicap -1, que vem batendo tranquilamente nos jogos do Bayern. Claro que no início da Liga Alemã teve alguns jogos que o Bayern deu um pouquinho de susto, tava vencendo por 3-0, tomou 2 golzinhos, venceu por 3-2 e deu um pouquinho de susto. Mas contra o Pafos aqui é bem provável que o Bayern meta 3-4-0 aí tranquilamente. Por isso que para essa partida do Bayern de Munique eu vou buscar os seguintes mercados: Bayern de Munique para ganhar por 2 gols de diferença, pelo menos 2 golzinhos. Vamos supor um 2-0, 3-0, o Bayern tem que vencer, ok? Então joguinho bem interessante nessa questão aí, bem provável que o Bayern meta 2, 3 gols de vantagem. Questão de escanteios, peguei simples, peguei mais de 2 escanteios na partida pro Bayern meter pelo menos 3 escanteios no jogo. E claro, não pode faltar chute ao gol de Harry Kane, com a opção de substituição. Caso ele seja substituído, o jogador que entrar no lugar dele, chute ao gol conta
também, ok? Então vem nosso win mesmo se o jogador for substituído e chutar o gol, nosso win vai contar. Então por isso que o bilhete, com um bilhete com odd baixa, pois tá muito favorito o Bayern de Munique vencer, tanto que a vitória seca do Bayern de Munique tá 1.08, cara, entendeu? Não tá pagando quase nada, então a gente tem que utilizar várias opções para conseguir um bilhete com a odd mínima, mas esse bilhete tá bem interessante, hein? Odd 1.50, Bayern de Munique para ganhar por 2 gols de vantagem, ou mais, pode ser 3, 4, mas no mínimo tem que ser 2 gols de vantagem, ter pelo menos 3 escanteios na partida, e para Harry Kane, a máquina, finalizar pelo menos uma vez ao gol aí, então tem que chutar pelo menos uma vez ao gol o Harry Kane. Então bilhetinho bem favorável. Meu placar exato pro jogo do Bayern de Munique é complicado, cara, você acertar placar exato para time que é muito favorito é complicado, pode sair uma super goleada aí, mas eu vou chutar um 5-0 Bayern de Munique para vencer sem tomar gols. É engraçado que quando eu aposto aí pro Bayern de Munique vencer tomando gol, ele não toma. Aí quando eu aposto para tomar, ele tipo não tomar, ele vai lá e toma. Mas acredito que ele vence aí pelo menos 5-0 aí, goleada sobre o Paphos aí, ok? Então, bilhete com odd 1.50, bem favorável e dá sim pra gente buscar esse win. Ainda pela Champions League temos 2 jogaços aqui. Temos Chelsea versus Benfica, pense no jogão. E temos Galatasaray enfrentando a equipe do Liverpool. Cara, só jogaço. Para esse jogo do Galatasaray-Liverpool, peguei mercado de gols e escanteios. Os confrontos mais recentes foi em 2011, que foi um 3-0 Galatasaray. Vamos falar sobre os jogos fora de casa do Liverpool. Dos últimos 5 jogos em casa, o Liverpool aqui bateu o over 1,5 em 4. O único jogo que não bateu o over 1,5 foi contra o Burnley. O Galatasaray jogando em casa, todos os últimos 5 jogos bateu a linha de over 2,5, para você ter noção. O Galatasaray é muito over em casa, tá 100% de aproveitamento na liga turca, cara. Já tá com 21 pontos, 7 jogos, 7 vitórias. Para esse jogo a gente vai buscar gols e escanteios a favor do Liverpool. Eu acho que pelo menos 3 escanteiozinhos na partida aí o Liverpool meta na equipe do Galatasaray. É a média do Liverpool contra o Crystal Palace, contra o Burnley, contra a equipe aqui do Newcastle. Essa linha vem batendo aqui. Então a gente vai buscar para sair 3 escanteiozinhos do Liverpool. E o jogo do Chelsea versus Benfica, vamos buscar Chelsea o empate, pro Chelsea não perder para a equipe do Benfica. Chelsea jogando em casa vem muito bem. A única derrota em casa foi pro Brighton, mas foi porque teve um jogador expulso, ok? Chalobah foi expulso aos 53 minutos. Aí o Chelsea tava ganhando de 1-0. Aí depois que Chalobah foi expulso, o Brighton foi lá, empatou, virou para 2-1 e depois finalizou 3-1 aí. Então aquela expulsão atrapalhou a vida do Chelsea, mas jogando em casa o Chelsea é muito chato. O único confronto em casa contra o Benfica foi em 2012 e foi um 2-1 Chelsea. O mais recente foi na Copa do Mundo de Clubes, no famoso Mundial de Clubes, onde o Chelsea meteu 4-1 aí na equipe do Benfica na prorrogação. No tempo normal foi 1-1, Di Maria empatou no finalzinho de pênalti, mas na prorrogação não deu jeito, cara. Foi 4-1 Chelsea em cima do Benfica. Então para esse jogo o Chelsea é favorito a vencer. A gente vai buscar uma dupla hipótese Chelsea, buscar para sair um escanteio no primeiro tempo pro Chelsea e buscar pro Chelsea meter pelo menos 3 escanteios na partida, ok? Juntando esse jogo do Chelsea com o jogo do Liverpool, do Galatasaray, que a gente pegou o over 1,5 e pegou aqui pro Liverpool ter pelo menos 3 escanteios, temos aqui um bilhete com odd 1.50, ok? Um bilhetinho com odd simples, mas bem favorável. Meu placar exato para esse jogo do Chelsea e Benfica, eu vou chutar um 2-1. É um jogo difícil, pois o Benfica não perde há 5 jogos fora de casa. Empatou com o Fenerbahçe aqui pela Liga dos Campeões na qualificação lá na parte dos playoffs aqui, terminou 0-0. Fora de casa vem bem, ok? Contra o Nice também pela Liga dos Campeões no playoff aqui, ganhou de 2-0. Então o Benfica pode dar um pouquinho de susto ao Chelsea, mas acredito que é jogo para uma dupla hipótese Chelsea. Eu vou buscar 2-1 de placar exato. E esse jogo do Liverpool versus Galatasaray
Galatasaray é complicado. Galatasaray vem muito bem, tem jogadores de peso aí. Por isso que para essa partida eu vou chutar um 2-2, cara. Vou chutar um empate aí com vários gols. Vou chutar 2-2. Liverpool e Galatasaray. Então bilhetinho bem favorável, bem legal e dá sim pra gente buscar esse win. Mais um jogo da Champions League, a gente tem o Atlético de Madrid jogando em casa contra o Frankfurt. O Atlético de Madrid que vem de uma vitória avassaladora contra a equipe do Real Madrid. Foi bizarro o que o Atlético de Madrid fez, meteu 5-2 no Real Madrid, cara. Real Madrid com timaço, Mbappé, Bellingham, Vinícius Júnior, Rodrigo. Então, o Real Madrid não suportou a equipe do Atlético de Madrid. Então eu vou aproveitar essa boa fase do Atlético de Madrid, vendo uma vitória aí no Clássico. Então por isso que eu vou buscar um golzinho da equipe do Atlético de Madrid contra o Frankfurt e buscar mais de 1,5 escanteio no primeiro tempo para a equipe do Atlético de Madrid. Essa linha vem batendo tranquilamente. Contra o Real Madrid bateu, contra outros jogos também bateu essa linha, por isso que a gente vai buscar. E outro jogo interessante também é o jogo do Bodo Glimt versus a equipe do Tottenham. Já teve confrontos recentes entre eles, ok? Pelo mês 5 aqui, pela Liga Europa, semifinais, o Tottenham meteu 3-1 na ida e na volta meteu 2-0. No agregado foi 5-1 Tottenham. Então é jogo para gols. A gente vai aproveitar que o Bodo em casa aqui, o over 1,5 bateu nos últimos 4 dos 5 jogos. Inclusive ele meteu uma goleada de 7-1 no último confronto em casa aí e meteu 7-2 no Vålerenga pela Liga Norueguesa, pela 15ª rodada. O Bodo não tá de brincadeira, cara, é jogo para gols, hein? Vamos buscar o over 1,5 na partida do Bodo e o jogo do Atlético de Madrid versus a equipe do Frankfurt, que também vem de uma vitória aí bem interessante. Um jogaço aqui do Frankfurt contra o Borussia Mönchengladbach pela Bundesliga, então acredito que vai ser jogo para gols esse jogo da equipe do Atlético de Madrid, e o jogo do do Bodo Glimt do Tottenham também tá interessante para gols, hein? Então vamos lá, over 1,5 na partida do Bodo e do Tottenham, jogo do Atlético de Madrid e Frankfurt, jogo para muitos gols, acredito que dá para sair. Frankfurt meteu 4-2 no Borussia Mönchengladbach, Atlético de Madrid meteu 5-2 no Real Madrid, então é jogo para gols, dá pra gente buscar. Vamos buscar um golzinho pelo menos da equipe da casa e 2 escanteios no primeiro tempo a equipe da casa. Bilhete com odd 1,50, ok? Meu placar exato pro jogo do Atlético de Madrid Frankfurt, eu vou chutar 3-1 Atlético de Madrid, e pro jogo do Bodo versus Tottenham eu vou chutar empate, eu vou chutar 1-1 para essa partida do Bodo versus Tottenham, ok? Então bilhetinho bem favorável, bem legal, e dá sim pra gente buscar esse win. E para finalizar, não podia faltar o Real Madrid enfrentando a equipe do Kairat, que eliminou o Celtic nos playoffs aí da Champions League. Foi uma loucura o que o Kairat conseguiu fazer. Empatou o jogo de ida na casa do Celtic 0-0 e na volta empatou 0-0 e passou nos pênaltis. Foi um absurdo essa classificação do Kairat, ok? Mas agora ele vai enfrentar o Real Madrid. Para esse jogo eu peguei o asiático 1,5. Como assim? Se o Real Madrid ganhar por apenas um golzinho de diferença, a gente só leva meio head. Mas é necessário que o Real Madrid vença por pelo menos 2 gols de diferença para a gente pegar o win completo nessa odd. Por isso que eu peguei essa linha, pois é bem provável que o Real Madrid consiga vencer por pelo menos 2 gols de diferença. Mas se vencer por um golzinho só, a gente só leva meio head, ok? Então para esse jogo eu peguei asiático 1, asiático, no caso handicap asiático -1, -1,5, e o jogo da Atalanta versus Clube Bruges, que é outro jogaço pela Champions League. Esse jogo eu busquei gols, é jogo para gols. Últimos confrontos entre eles, todos bateram a linha de over 1,5, e tem confronto recente onde a equipe do Clube Bruges conseguiu ganhar da Atalanta jogando fora de casa. Isso mesmo, Clube Bruges jogando fora de casa meteu 3-1 na Atalanta. Então
para essa partida a gente vai buscar gols. Over 1,5 na partida, e o Clube Bruges, que pelo que eu vi, vem de um empate bem louco aí, acho que foi 5-5 pela Liga da Bélgica, vou até confirmar. O inscrito comentou aí, acho que foi o Clube Bruges, eu vou até dar uma olhada depois. Foi um 5-5 aí, que loucura, hein? Então para esse jogo a gente vai buscar gols. Over 1,5 na partida da Atalanta e Clube Bruges, e para sair pelo menos 4 finalizações da Atalanta no primeiro tempo. Essa linha vem batendo tranquilamente, tanto que no jogo contra o Clube Bruges bateu tranquilo essa linha, ok? Mesmo a Atalanta tomando 3-1. E o jogo do Real Madrid, handicap asiático, -1, -1,5 pro Real Madrid, cara. Então bilhete com odd 1,57, bem favorável, e dá sim pra gente buscar esse ganho, hein? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo, pois tem vídeo todos os dias com palpites e bilhetes para vocês, ok? Então até o próximo vídeo, forte abraço, fique com Deus, valeu e fui, tropinha, tamo junto, família!